Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos que eu tô gravando para vocês no meu período de férias. Isso porque eu tenho comprometimento público com vocês de compartilhar conteúdos, né, fazer lives, conteúdos um pouquinho mais longos, toda terça e quinta à noite. E vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de comprometimento público, vou contar um pouquinho mais sobre o meu jeito de ser, sobre a minha história, tá? E eu tô aqui para hoje, principalmente para me apresentar para a maioria de vocês que chegou depois, né? Não a maioria, mas muita gente chegou nas últimas semanas. Então, eu acho muito importante ter essa história por trás da Kelly e por trás da Jujuba Quitebook e por trás do curso de artesã empreendedora, enfim, tudo o que eu construí nesse período todo aí para ser o que eu sou hoje, para estar aqui compartilhando todo o meu conhecimento com vocês. Então, se você já me acompanha há bastante tempo, algumas coisas da minha história você já vai identificar aí, já conhece, já sabe, mas fica aí que com certeza vai ter uma ou outra pitadinha que você não conhece, tá bom? Porque a gente conta a história, apesar dos fatos serem fatos, a gente sempre deixa de colocar um ou outro detalhe, né? Não propositalmente, mas depende do nosso clima, nosso estado de espírito no momento. E por isso que eu acredito ser tão importante também que vocês, no ateliê de vocês, no perfil de vocês, façam essas apresentações de tanto em tanto tempo, tá? Porque pessoas novas estão sempre chegando, então absorvam isso, conheçam a minha história, mas também prestem atenção nos detalhes do que vocês podem utilizar para compartilhar também no perfil de vocês, se vocês têm canal no YouTube, se vocês têm a rede, né, do Instagram ou do Facebook, enfim, onde vocês puderem compartilhar isso. Para quem quiser ver, não é o meu primeiro vídeo, porque eu já fazia algumas lives quando eu gravei esse vídeo, eu acho, tá? Não tenho certeza absoluta. Mas para quem quiser ver um dos meus primeiros vídeos fazendo esta apresentação que eu vou fazer para vocês hoje, tá aqui no canal, no YouTube, lá no comecinho. Vai lá pro começo, né, final, começo, depende do ponto de vista, e assista a minha apresentação lá, que vai ser um pouquinho diferente de hoje, tá? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Kelly, eu sou as mãos e a cabeça por trás da Jujuba Quitebook. E nesse caminho todo também surgiu a alternativa aí, né, de falar que eu estou à frente da Jujuba Quitebook. Teve até uma época que eu pedi para vocês falarem o que vocês preferem, né? Porque já viciei tanto em falar que eu sou as mãos e a cabeça por trás da Jujuba Quitebook, mas é importante dizer que a gente também está à frente do nosso negócio, então é a gente que toma todas as decisões e que cuida de tudo. Eu acho que é uma forma bacana de você se apresentar também. E eu queria contar para vocês como que eu vim parar aqui, né? Porque que eu comecei a confeccionar livros sensoriais, contar um pouquinho da minha história, das minhas motivações. E a realidade é que eu sempre gostei muito de artesanato, sempre gostei muito de artes, né, manuais. Só que eu nunca fui muito boa em vendas, por incrível que pareça. Eu tinha aquelas crenças limitantes do não sei vender, vender é chato, ninguém vai comprar, não consigo cobrar, a pessoa pega, ah, eu quero. Ah, tá bom. Aí na minha cabeça assim, e ela vai pagar, ela vai pagar, ela vai pagar. Para vocês terem ideia, até hoje eu trabalho com atendimento domiciliar, eu sou fisioterapeuta e eu também trabalho com atendimento domiciliar e eu recebo a cada sessão, tá? Eu combino, né, dependendo com cada família, cada paciente, mas atualmente eu atendo, recebo, atendo, recebo, atendo, recebo. E até hoje, já muito tempo fazendo isso, eu chego no final da sessão, pezinho na porta assim, e a pessoa sabe quando ela não faz que vai pegar o dinheiro, porque quando ela já pega o dinheiro e já me entrega, eu já recebo assim um pouco sem graça, aquela coisa de receber dinheiro e não contar na frente da pessoa, né? Isso é um comportamento que a gente tem que é intrínseco mesmo, é uma coisa de dentro, né? Nossa, e que a gente criou, desenvolveu isso com o tempo e com essas crenças limitantes e com esses hábitos de vida aí ou não. Então eu fico um pouco sem graça de contar o dinheiro na frente, mas quando a pessoa não faz que vai pegar o dinheiro logo de cara, minha cabeça já fica assim: ai meu Deus, ele vai esquecer o dinheiro e eu vou ter que cobrar.
eu vou ter que falar, então, né? Aí eu já fico, o que eu vou falar, o que eu vou falar? Aí eu dou uma mexida na bolsa, assim, sabe quando você dá aquela disfarçada? Então, assim, ainda assim, mexer com dinheiro é uma insegurança da minha parte, como pode ser para muitas de vocês. Então, não pensem que vocês estão sozinhas nisso. Não é legal, né? A gente foi criado pensando que dinheiro não é uma coisa legal, que não é que é uma troca aí, né? Enfim, não sei como que foi implementado isso, implantado na nossa cabeça, mas a verdade é que muita gente tem vergonha de aparecer nos stories, muita gente tem vergonha de oferecer seus produtos e divulgar e falar que está vendendo, e muita gente tem vergonha de falar preço e vergonha de cobrar e falar, então, você está me devendo R$ 50, né? A pessoa está te devendo, quem tinha que ter vergonha é ela, sabe? Coisas assim. Então, mas eu entendo que são comportamentos enraizados e que a gente precisa identificar e aprender a lidar com eles. Mas, voltando ao assunto, eu sempre gostei de trabalhar com artes manuais, gostava dessa disciplina aí da escola. Fazia, já confeccionei velas, né, de gel, de parafina, parafina gel, né, parafina normal, parafina. Já fiz algumas peças de crochê, mas nunca para vender. Já vendi bijuteria, mas não era eu que fazia. Vendi roupas, um bom tempo passei vendendo roupas. E foi quando eu comecei a vender roupas que eu comecei a melhorar a minha habilidade social e a minha habilidade de venda mesmo, né? Porque eu vendia muito para as minhas colegas de trabalho. Então, foi nessa época que eu carregava a mala de roupa, levava para o trabalho e oferecia. E eu tinha que oferecer, pô, eu tô carregando a mala, tô tendo esse trabalho, eu não vou oferecer? Se eu não oferecer, né? Perdi meu tempo separando tudo à toa. E aí eu tinha que precificar as peças, eu tinha que falar para as pessoas, ó, eu trouxe as roupas, você quer ver? Porque assim, se eu não fizesse isso, eu não vendia, né? Então, eu fui criando esse hábito e aí eu fui percebendo que as pessoas, elas gostavam mais de determinadas peças, então eu buscava essas peças quando eu comprava, né, para repor as roupas. E aí quando eu falava com as pessoas, ó, trouxe uma coisa que você vai amar, sabe? Então, essa habilidade de vendas eu fui desenvolvendo mais nessa época de trabalhar com roupas. Mas trabalho como fisioterapeuta, sou fisioterapeuta, sou mãe da Juju, a Juju tem 4 anos, minha filha se chama Júlia, e Jujuba Quitebook vem porque quando ela estava na barriga a gente chamava ela de Jujuba. E depois que ela nasceu só ficou Juju, Juju, Juju e agora é Juju. Mas Jujuba Quitebook é por conta da Júlia. A Júlia hoje tá com 4 anos e meio, tá quase fazendo 5 anos. E logo que ela nasceu, eu procurava muito, eu fiquei um tempo de licença maternidade, né, para ficar com ela. E logo que ela nasceu, eu comecei a procurar estímulos, né, e muitos livros. Eu queria livros que trabalhassem texturas. Eu tenho uma memória afetiva de um livro da minha infância que era de animais, eu não lembro muito bem como ele era, mas eu lembro que era assim, a orelha de um animal tinha uma textura, aí virava, a língua do outro animal tinha outra textura, e assim, cada página do livro era uma textura diferente. E esse livro era muito legal, e ele me marcou, e eu lembro muito dele, mas não lembro bem dele, e eu queria alguma coisa parecida. Então aqui na minha cidade, eu moro em Campinas, tem algumas feiras de livro, né? E eu ia toda feira de livro, eu ia procurar livro com texturas, e eu perguntava para as vendedoras, né? Eu quero alguma coisa de texturas, de texturas. E eu encontrei um que era sempre plástico, né? Era um silicone, então não sei se vocês conhecem. Eu até já doei esse livro, mas ele era de silicone, então era dos monstros. Então, um era um silicone onduladinho, o outro era um silicone espinhudinho, o outro era um silicone liso, o outro era um silicone listradinho. Só que era tudo plástico, né? Tudo silicone, aquela mesma textura, só que com relevos diferentes. Então ele tinha estímulos, mas ainda não era o que eu estava procurando. E aí eu coloquei na cabeça e em algum momento eu descobri os livros sensoriais e eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer um para Júlia e eu não sabia fazer nada.
E aí eu comprei, fui em loja de festa, loja de artesanato, um monte de lugar, comprei feltros, cortei quadrados grandes e comecei a fazer artes, né? Como se fossem quadros, mini quadros, nesses quadrados. E eu não fazia ideia de como eu ia fechar ele e transformar num livro. Mas eles viraram painéis, até hoje eles estão aqui. E aí eu não tinha máquina de costura, então eu costurava à mão ou colava, eu colava muita coisa. E aí quando tinha 2, 4 plaquinhas assim, parzinhos, eu colocava uma de costas para outra, colocava uma manta dentro para ele ficar gordinho, porque eu achava que era isso que ia estruturar ele, e levava para minha mãe e falava: "Mãe, passa uma costura na máquina em volta para não soltar, juntando uma na outra". E ela fazia isso para mim. E a Juju brincava com as placas avulsas assim, e brinca até hoje, porque até hoje eu não costurei as placas dela. Então, fui fazendo dessa forma, mas como eu falei, eu usava muita cola. Acontece que, por usar muita cola, muita coisa se desprendeu. Só que eu tive ideias, assim, que eu me orgulho muito. Por exemplo, fiz um fundo do mar, aí eu coloquei a raia com lixa, né? Porque ela é mais áspera de um lado do que do outro. Aí eu misturava tecidos, só que eu misturava EVA, que também hoje em dia eu não acho legal. Enfim, fiz o que eu podia. Então, finalmente, na época da pandemia, aí em 2020, eu descobri a Dani Coelho, né, da Ana Ama, e comprei o curso dela. E foi quando eu realmente aprendi as técnicas para fazer aquilo e me encantei demais, ainda mais pelo mundo dos livros sensoriais. Mas eu fiquei extremamente chocada com a quantidade de pessoas fazendo isso. Uma coisa que, assim, a meu ver, como cliente antes, né, eu não encontrava para comprar, não sabia o termo, então não encontrava, não é uma coisa fácil de se encontrar um livro sensorial. E ainda assim tinha muita gente fazendo, né? Tinha muita gente fazendo o curso dela. E aí, claro que quando você cai de paraquedas aí nesse mundo, aí isso aparece mais e mais e mais para você e você começa a ver muito mais dessas coisas. E fiz o curso, aprendi a fazer. E assim, o mais importante de tudo é que quando eu fiz o curso, eu comprei para fechar as placas dela, para fazer o livro dela. Só que eu pensei assim, é um investimento alto. Como é um investimento alto para se fazer, se eu confeccionar, dentro do curso dela tinha vários projetos, né? Se eu confeccionar um de cada projeto e um de cada for presente para um sobrinho, para um afilhado, para o filho de uma amiga, eu já estou economizando aí um monte de presente de aniversário, então isso já vai pagar o curso. Aí, enquanto eu confeccionava o da minha filha e de 2 sobrinhos, eu comecei a colocar nos stories. E aí uma amiga minha perguntou: "Kelly, que coisa linda, você que faz?" Aí eu: "Sim, sou eu que estou fazendo." "Ai, e você vende?" "Não, não vendo, imagina, vou vender." Não vendo, não tenho tempo. Eu trabalho fora, né? Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho fora, eu faço atendimento domiciliar. Na época, se eu não me engano, eu ainda dava aula de pilates. Então, assim, muita coisa. E a Júlia com 2 anos e pouquinho, quase 3 anos, se eu não me engano, estava fazendo 17, 18, 19, 2 anos. Ela tinha 2 anos e pouco. Então, eu falei que eu não vendia. Aí, um mês passou, continuei confeccionando aqueles livros que eu demorei muito tempo para confeccionar. E continuei colocando nos stories do Instagram. "Ai, que lindo, Kelly, você não confecciona?" Outra pessoa. Não vende? Aí eu, quer saber? Já é a terceira, quarta pessoa que me pergunta, acho que eu vou vender. Aí acabei vendendo para 2 pessoas na mesma semana, 2 pessoas que me perguntaram, eu falei: "Ó, eu até vendo, mas eu não tenho tempo, tá? Então, se você não tiver pressa, eu faço." E elas falaram: "Não, sem pressa, sem problema nenhum, fica tranquila, eu quero, mas não tem pressa, pode fazer no seu tempo." E aí eu comecei a cortar os moldes desses 2 livros paralelamente ali, comecei a fazer, postar nos stories. E aí aquela pessoa que tinha me perguntado se eu vendia, eu falei que não vendia, veio: "Kelly, agora você tá vendendo? Porque você falou que não vendia." Aí eu: "Ah, então, eu tô, mas é que a pessoa não tem pressa, eu não tenho muito tempo para fazer, e como as pessoas não falaram que não tem pressa, eu resolvi aceitar fazer." "Não, mas eu também não tenho pressa, pode fazer o meu, porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero." Tá bom. Com essas 3 vendas aí, foram as minhas primeiras 3 vendas de livros, porque antes eu tinha feito da minha filha e de 2 sobrinhos.
Eu levei 45 dias para fazer os 3 livros. E ainda assim foi corrido, assim, né? Foi custoso de tempo para mim, de organização. Mas eu fui percebendo que dava para trabalhar, para vender, para fazer. Ainda assim, eu já estava com a máquina de costura da minha mãe, não contei essa história, mas eu tenho quase certeza que no vídeo que eu falei para vocês, que tem lá do comecinho do canal, eu conto essa história. E aí eu conto a história de quando meu marido cismou de trazer a máquina de costura da minha mãe para cá de moto. Então, se você quer saber o final dessa história, de como ele trouxe a máquina de moto, uma máquina que pesa, sei lá, uns 12 quilos, assiste o vídeo lá antigo. Mas eu estava usando já a máquina de costura da minha mãe. E era uma máquina de mais de 40 anos de idade. E eu não sabia costurar na máquina, nem na mão, na verdade, mas eu fui aprendendo na raça, fui aprendendo sozinha, passar linha, tudo, né, bobina. Eu fazia uma gambiarra com aquela bobina que vocês, costureiras aí de muito tempo, vão rir da minha cara e vão achar péssimo, mas eu usava a bobina mágica, né, dela era a bobina mágica. E para trocar de linha, de cor de linha, que era um horror, né, ficar trocando cor de linha para fazer os livros, eu não sabia que a linha, ela puxava a linha de baixo. Eu achava que só quando enche a bobina que eu conseguia puxar ela para fora. Então eu dava um jeito de enfiar a linha, amarrava para puxar a linha para fora, um horror. Mas me virava, né? Me virava e dava certo. E aí, evoluindo um pouco aí na história, isso foi por volta de julho, agosto de 2020. E aí foi chegando mais perto tanto do Dia das Crianças quanto do Natal. Para o Dia das Crianças eu já peguei um pouco mais de encomenda, as coisas foram, né, aquecendo e acelerando, mas ainda assim eu demorava bastante para confeccionar. Eu sempre dava um prazo de 30, 40 dias e ficava ali no limite para entregar, né? E não eram muitas encomendas. E aí eu resolvi pegar as encomendas para o Natal e comecei a pegar encomenda, pegar e faço. Começou a aparecer cliente, eu comecei a aceitar. Então, em novembro, faltando menos de 30 dias para eu entregar todos esses livros pro Natal, eu fui ver quantos eu tinha encomendados, que eu não tinha feito esse controle de quantos tinham sido encomendados nesse período, que eu tinha que confeccionar em 30 dias. E eu tinha 13 livros encomendados para fazer em 30 dias. Eu surtei, desesperei e quase chorei, mas eu falei, eu preciso dar conta disso. E tudo isso trabalhando fora, não tive férias de trabalho, nada disso, né? Com pandemia, Júlia dentro de casa, porque não tinha voltado à escola, voltava para a escola, mas aí fechava, voltava e fechava. Então foi uma época bem conturbada e sem aquela história do apoio do marido que vocês tanto falam, né? Então ele não encarava o meu ateliê como um negócio, como nem renda extra. Ele achava que era um hobby que eu estava vendendo uns livrinhos aí. Então, quando eu pedia para ele ficar com ela para eu costurar, ele ficava bem incomodado e ele falava: "Não, o final de semana é pra gente ficar junto. Você pode fazer isso aí, você pode fazer costurar, mas costure durante a semana à noite. Final de semana é pra gente passear junto, fazer as coisas junto". Então, essa era a situação. E tanto eu achava que ele não apoiava o que eu estava fazendo, que eu ficava bem chateada, mas eu continuava fazendo porque eu queria fazer e pronto. Mas aí no meu aniversário, em dezembro, ele me deu de presente uma máquina de costura. E aí eu falei, poxa, mas se ele não apoia, por que ele me deu uma máquina de costura? E na realidade, ele via que aquilo estava me fazendo bem, que eu gostava de fazer aquilo, e, né? Então ele resolveu me apoiar dessa forma. Então, às vezes, a forma como você acha que as pessoas precisam te apoiar, não é necessariamente como elas acham que elas devem te apoiar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para isso, porque as nossas expectativas e a realidade, elas tendem a se confundir um pouquinho, e a gente precisa cuidar para como o outro demonstra as coisas, como a gente gostaria de receber e como o outro está acostumado a oferecer. Então, não sei se vocês conhecem também as 4 linguagens do amor, mas depois deem uma olhada aí no que são essas 4 linguagens, porque mostra muito da forma como a gente se sente amado, como a gente mostra que a gente ama alguém e os outros também com a gente, tá? E aí, consegui fazer esses 13 livros, e para fazer esses 13 livros eu fui adaptando alguns processos, né?
Aprendi a deixar bastante página cortada e preparada antes, aprendi a deixar bastante molde cortado antes, a fazer, tenho 5 pescarias para fazer, vou fazer as 5 de uma vez, depois eu faço os 10 foguetes, depois eu faço os 10 ursos. Então, assim, eu fui aprendendo com essa dificuldade, digamos assim, e foi como eu fui criando meu processo operacional, né, digamos. E isso foi em dezembro de 2020. Aí eu fui viajar, fui descansar, relaxar a cabeça, parei de pegar encomenda e virou uma chave, né? Eu falei, poxa, 13 livros em 30 dias, Natal, uma renda boa, muito bom. Eu quero fazer isso dar certo, mas eu não quero ficar nessa loucura de virar madrugada, passar o final de semana inteiro costurando. Eu quero trabalhar sim, eu quero vender isso sim, mas eu não quero que isso seja essa loucura que foi. E foi quando virou a minha chave de que eu queria mesmo ter um negócio, vender livros sensoriais e transformar a Jujuba Quitebook em um negócio. Então eu criei logo, fui trabalhando a minha identidade visual, fui aprendendo um pouquinho mais sobre divulgação, sobre marketing, vendas, tarará. E aí, em janeiro, né, eu tinha tirado férias, não peguei muitas encomendas. Em janeiro, eu tive um faturamento ali de R$317, que foi um livro e mais um brinquedo, se eu não me engano. E só. E nesse meio tempo, eu fui trabalhando divulgação e fui trabalhando o Instagram, né? E fui comprando sacola, montando as tags, tal. Então, em janeiro, eu me dediquei a isso. E em fevereiro, com todo esse esforço, eu tive um faturamento de 2.130. Então, foi muito rápido quando eu virei a chave, que eu peguei firme na divulgação, que eu consegui fazer isso. E de lá para cá é só alegria, né? Só trabalhando o negócio mesmo, entendendo que não adianta a gente só confeccionar, não adianta a gente só costurar, fazer peças lindas. A gente precisa se diferenciar e a gente precisa investir no nosso negócio, né? A gente precisa aprender as vendas, a gente precisa aprender a divulgação, a gente precisa aprender a comunicação com o cliente e essa diferenciação que a gente tanto busca. Então, já está ficando bem longo aqui. Essa parte de apresentação é só um pedacinho de como eu cheguei até o sucesso da Jujuba Quitebook mesmo, porque de fevereiro de 2021 em diante eu considero que foi só sucesso, só meta batida. E assim, minha meta de faturamento inicial era de R$1.000, depois passou para 2.000, agora sempre fica perto dos 3.000, considerando que que eu continuo trabalhando fora, continuo me dedicando assim tempo, né, de lazer também, e que eu ainda acumulo esta função agora de mentora de artesãs, de cuidar do curso, fazer as lives, dar as aulas ao vivo ou aulas gravadas. Então, assim, quando vocês me falam sobre a questão de tempo, eu sei que é super, super, super possível. Com menos de 2 horas por dia, eu consigo bater a minha meta. Mas existem vários passos para chegar nisso. E eu vou falar para vocês mais sobre isso no próximo vídeo, que é o vídeo que eu explico um pouquinho sobre tudo que vocês encontram comigo, né, me acompanhando Instagram, Telegram, YouTube e tudo mais. Mas vocês vão ouvir um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre essa questão do comprometimento público, porque que eu estou de férias e eu estou aqui, né? Eu falo muito para vocês sobre intencionalidade, então seja intencional. Seja intencional estando aqui, me assistindo, seja intencional criando os posts da sua divulgação, seja intencional na escolha de produtos que você coloca no seu negócio, na escolha das cores que você escolhe ali, que você coloca na sua identidade visual, em tudo, seja intencional, porque se você não souber o porquê você está fazendo o que você está fazendo, você vai desistir muito, muito, muito mais rápido. E outra coisa que vocês que são novas não devem ter ouvido ainda, mas vão me ouvir falar muito, é o vamos juntas, né? Eu falo desde o começo que se a gente quer ir rápido, a gente vai sozinho. Mas se a gente quer ir longe, a gente vai junto. Então eu te convido a ir junto comigo nessa longa caminhada aí. Os próximos vídeos a gente vai falar então sobre todos esses canais de comunicação que eu tenho, todas as entregas que eu tenho para você, tudo que eu ofereço para você aqui e em outros canais de comunicação.
O terceiro vídeo vai ser sobre a parte do processo criativo, então como você pode criar um produto do zero. O quarto vídeo vai ser o passo a passo mais votado num post que eu coloquei em setembro. E o quinto vídeo vai ser como encantar o cliente, né? Como que você faz para encantar o cliente, desde a atração desse cliente até o pós-venda, todo o percurso, né? A jornada de compra dessa pessoa, como você encanta ela e fideliza e faz uma boa venda para que você possa vender melhor. E o que eu falo, vender melhor não é necessariamente vender mais. Vender melhor é você conseguir vender faturando mais, utilizando menos tempo de trabalho. Então não adianta você confeccionar 50 peças para atingir a sua meta, porque você vai ter que encontrar 50 clientes. Eu acredito e mostro para vocês que é totalmente possível você bater sua meta de faturamento com 6 produtos, 8 produtos, 10 produtos, tá bom? Então fica aqui comigo, já curte esse vídeo, já compartilha com outras pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre essa jornada do empreender com artesanato, principalmente com livros e brinquedos sensoriais, e vamos juntas!